Vez e voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo. Olá! Quem trabalha com educação sabe como é difícil para a escola administrar conflitos. No entanto, de uns anos para cá, surgiu uma opção para minimizá-los. O tema do Vez e Voz dessa sexta é Justiça Restaurativa. E para falar sobre o tema, eu converso com a educadora Liliane Rezende e a juíza de direito Renata Guzmão. Muito obrigado por estar aqui no programa, viu? Nós que agradecemos, o convite de estarmos hoje aqui, agradeço. E agradeço também os ouvintes que estão aí, para poder falar sobre esse assunto importante. E antes de começar ao nosso diálogo aqui, eu quero fazer hoje aqui uma homenagem a Tata Blum, uma querida amiga que a Justiça Restaurativa me trouxe de presente, com quem eu escrevi o livro Um Dia de Paz Restaurativa. Hoje é aniversário dela, então quero aproveitar para homenageá-la e dizer o quanto ela é importante, o trabalho dela, ela enquanto pessoa. Então, que Deus continue abençoando a vida da Tata Blum e um grande beijo para ela. Perfeito. Liliane, eu vou começar com você, o que, na verdade, para as pessoas entenderem, o que é justiça restaurativa? Então, Carlos, a justiça restaurativa, conforme você traz logo no início da sua fala, sobre um método de resolução de conflitos. Também é isso, mas não é somente isso. A justiça restaurativa, ela é uma filosofia de vida. É uma justiça que ela é justiça enquanto valor, Então, ela é uma justiça que restaura, diferentemente da justiça tradicional, que é a retributiva, que a pessoa paga a pena por aquilo, pelo dano que causou. Então, ela é uma filosofia de vida, aquilo que eu quero de melhor para mim. Então, é uma mudança, uma quebra de paradigma da justiça punitiva, e de tudo que ela acarreta para o Estado, para as pessoas, para todos. Desde que mundo é mundo, lá quando Jesus Cristo foi crucificado, já houve a pena que ele pagou com a crucificação. E nós trouxemos essa cultura punitiva até os dias de hoje. E nós notamos que isso não melhora, não ressocializa. Prova disso é que, ao invés de nós estarmos construindo mais escolas, nós estamos construindo muito mais presídios. Infelizmente. E estamos em terceiro lugar no mundo, do país que mais encarcera, Então, Darcy Ribeiro já tinha dito isso, que se não cuidasse da questão da educação, se não trabalhássemos, mais valorizando a educação, nós realmente teríamos muito mais um país violento, com mais encarceramento, e isso realmente é o que está acontecendo. Infelizmente, não estamos em terceiro lugar no PISA. Então, a gente precisa realmente melhorar. Então, justiça restaurativa é uma justiça enquanto valor, é uma filosofia de vida, é o que eu quero de melhor para mim e a minha mudança de olhar para o outro. Muitas vezes nós queremos mudar o outro, só que a gente não consegue mudar o outro. Nós precisamos mudar o nosso olhar pelo outro e aceitá-lo do jeito que ele é. Então, é isso que nós trabalhamos dentro das nossas escolas, com esses valores do respeito, da amizade, da empatia e, principalmente, na questão de prevenir a violência e o bullying. Então, é isso que a gente trabalha hoje dentro das nossas escolas. Doutora Renata, o GCRIM, que área que ele atende? O que ele é e que área que ele atende? Para as pessoas entenderem que a justiça é uma coisa muito complexa, O que é o GCRIM, que a senhora atua, enfim? Conta um pouquinho para nós o que é. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui conversando de justiça restaurativa, na presença e na companhia da Liliane, minha querida
amiga restaurativa, e agradeço a todos que estão nos ouvindo também. E vamos falar um pouco do GCRIM. Então, o GCRIM, ele é a vara, né? A vara do GCRIM de Santos, ela julga e processa os delitos de menor potencial ofensivo. E eu estou no GCRIM há uns 5 anos, mais ou menos, e eu vim da área civil. Fiquei muitos anos na área civil e com uma racionalidade um pouco diferente, né? Entendendo que realmente a nossa sentença trazia aquela paz, trazia pacificação, resolvia os conflitos. E eu tive uma oportunidade de vir a Santos, né? Eu fiquei em São Vicente muito tempo. Quando eu cheguei em Santos, eu percebi que a sentença, ela não traz a pacificação, ela não traz a resolução do conflito que a gente gostaria e que nos é prometido, né? Porque a ideia que a nossa justiça, né, nos passa é que a sentença do Estado, né, do juiz investido no poder do Estado, traga a pacificação. E não é isso que ocorreu. Então eu passei por uma fase de frustração até eu encontrar, né, com a justiça restaurativa, o que me trouxe muito alento e uma luz no fim do túnel. E nós começamos a aplicar a justiça restaurativa no GCRIM. E eu comecei com os usuários de entorpecentes, que é um público, né, o usuário de entorpecente em conflito com a lei, ainda no nosso país, é crime o porte de entorpecente para uso próprio. Só que a ideia da legislação e a minha ideia nunca foi punir, né, a pessoa, o indivíduo que faz o uso do entorpecente, que ele precisa, na verdade, de um cuidado. Então, a minha ideia foi trazer os princípios da justiça restaurativa, que a justiça restaurativa tem em si o princípio do cuidado, do cuidar, né? A justiça nós estamos na era do cuidado. Sim. E a justiça restaurativa traz em si esse princípio. E eu pensei em aliar o cuidado às práticas oferecidas aos usuários. Então, nós começamos a recebê-los em círculos para que eles pudessem interagir entre eles, conversar entre eles e perceber se aquilo que eles estavam fazendo com eles era bom para eles, para a família e para a comunidade onde eles vivem. Porque a justiça restaurativa, ela diz respeito ao modo como nós interagimos conosco, com o outro e com a comunidade onde nós vivemos. Então, foi essa a minha ideia. Convidei entidades da sociedade civil, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, convidei a Secretaria de Saúde, através da saúde mental, para levar àquela população os serviços que a Prefeitura, na área de saúde mental, disponibilizava, e nós começamos assim no GCRIM, né? Deu muito sucesso. Mudou, porque aquelas pessoas, elas iam lá na ideia de ser punidas. Né? Eu entro no judiciário e eu saio punida, né? Porque a nossa racionalidade, que nós fomos criados, é punitiva, né? E ela não é só do judiciário, é a nossa justiça como valor que é punitiva. Na nossa casa também, eu sou pai, eu acho que eu sei mais que meu filho, então eu tenho o direito de puni-lo ou recompensá-lo se ele for bonzinho ou se ele fizer alguma coisa de errado. Isso nas nossas instituições também, em todas, e, obviamente, no judiciário. Essa é uma cultura que vem... É milenar, é uma cultura que vem, né? Ela é uma cultura que já transpassa já está no nosso inconsciente coletivo. Perfeito. Então, a partir daí, com esse sucesso, as pessoas até queriam me abraçar, falaram, nossa, mas de onde veio isso? E aí que a gente começou a falar, isso é a justiça restaurativa, é uma outra racionalidade, é uma outra forma de se relacionar com as pessoas, de valorizar o humano, você olhar para a pessoa como um ser humano e não como aquilo que ela fez. E isso é um trabalho, né, professora, doutora, é um trabalho que na verdade é de formiguinha, né? Começa, isso vai mudar a sociedade um pouquinho lá na frente, mas que vai ter a mudança... vai ser vista lá na frente, é isso? Com certeza. A nossa política pública, né? Santos já tem a política pública, foi uma grande conquista, 8 anos né? já? Isso? Foi em 2017 que nós conseguimos a política pública, mas o trabalho
foi desde 2013, desde o início deste governo que começamos a pensar no projeto, né? Daí trouxemos a Mônica Mumi, que ela é psicóloga e é referência no país para poder formar aqui em Santos. E a partir dali, né, depois de 2 anos de formação, ela saiu e nós demos continuidade, né? Estamos aqui continuando a formar, a poder... E quando ela traz, né, o desenho para Santos, ela pensa numa política pública interinstitucional. Ela já tinha feito o modelo em São José dos Campos, somente na educação, e não fluiu, porque o fenômeno da violência, ele transpassa os muros das escolas, né? Muitas vezes o aluno traz, né, essa violência dos próprios lares, né? Então nós, enquanto escola, instituição, nós recebemos toda a violência que está dentro da sociedade. E daí ela pensou nesse formato interinstitucional, por isso que hoje, né, a justiça restaurativa ela já está consolidada em 3 núcleos, né? Começando na educação, depois tivemos aí um núcleo aí com a doutora Renata, no judiciário, e o 3º núcleo foi inaugurado ano passado, em julho, né? Logo após, em abril foi lá no judiciário, e em julho nós tivemos o 3º núcleo na Câmara. Olha que interessante essa estrutura importante para que a gente possa trabalhar integradamente, né? Não assim separados, mas é tudo uma integração. Inclusive eu, doutora Renata, a Vanessa, a Mônica, já estamos pensando em projetos interligados, porque é isso que realmente sustenta a política pública. Não importa ter apenas uma lei, você sabe que temos muitas leis que estão frias, leis que não acontecem. Mas o que traz, né, esse movimento somos nós, os munícipes da própria cidade, que entendem da importância de determinadas políticas públicas e que isso realmente precisa acontecer. Então, a justiça restaurativa hoje, assim, ela está assim, bem estruturada, só que precisa ainda ser muito cuidada. E dentro da educação, isso tem tido um bom reflexo, porque... conforme você traz, né, nós estamos plantando essa semente nos nossos alunos, né, de modo que futuramente a doutora Renata vai ter menos problemas lá no GECRIM. Que, consequentemente, plantando nos alunos, vão plantar nos pais desses alunos. Isso vai ser quase uma cadeia, né? Isso, as próprias crianças também levam muitas vezes para dentro de casa. Eu me lembro dos meus filhos, quando chegavam cantando musiquinha, a gente ficava cantando e dançando com eles, né? A criança tem esse poder, né? Exatamente. Da inocência, né? Dessa coisa de contagiar as pessoas por conta da pureza, né? Então, acreditamos, sim, mudança de cultura, você sabe que demora 200, 300 anos. Mas se todos nós aqui incorporarmos esses princípios, esses valores, de modo que possamos ter realmente uma cidade que seja restaurativa, porque já temos a conquista do selo de ser cidade educadora, né? Sim. E agora nós estamos a caminho de receber um selo de uma cidade restaurativa. Para isso a gente já está fazendo esse movimento. E que todos os habitantes possam incorporar, né, para ter uma vida melhor. Por exemplo, a gente sabe que agora, nesse tempo de pandemia, estão acontecendo muitos conflitos, né, doutora Renata, dentro dos condomínios. Exato. Violência doméstica dentro dos condomínios. E como que a gente cuida disso daí, né? A gente pode usar, né, a justiça restaurativa, porque o próprio judiciário já entende que tem questões que a comunidade tem que dar conta disso. Você tocou num assunto... Liliane, que é importante, porque eu estive falando com umas pessoas, os idosos estão com muita dificuldade nesse momento, porque eles, por mais que eles gostassem de ficar em casa, eles queriam a liberdade de sair de casa, eles não estão podendo sair de casa, eles não estão entendendo essa relação. Pô, mas acabou a minha liberdade, eu não posso sair para fazer nada, não sabem o risco que estão correndo, né? Então, assim, isso deve trazer um conflito para eles dentro de casa, né? Para os filhos mesmo, né? Que trabalham fora, que tem que atender, assistir a mãe, o pai, o filho, isso é um conflito muito grande, né? Então, isso deve acontecer direto nas famílias, né? Com certeza. Eu mesma, dentro da minha família, estou vivenciando exatamente o conflito que você está trazendo. Eu tenho um sogro de 87 anos,
A minha sogra 83, meu sogro já está com muitas assim, muitos esquecimentos, né? Não Alzheimer, mas ele já está com alguma demência. E ele quer abrir a porta e sair. E minha sogra está trancando. Outro dia eu tive que ir lá por conta do conflito que estava entre os dois. Exato. Minha sogra desesperada, e ele bravo com ela, porque queria sair, porque que tem que trancar a porta, porque ele, sabe, ele quer sair. Então os conflitos existem, né? Exatamente. E fazem parte do humano, mas a gente precisa cuidar por meio de diálogo, né? Principalmente dentro das escolas, para que isso não vire uma violência e exploda conforme aconteceu naquela escola de Suzano, que não havia espaços dialógicos para poder ouvir esses alunos. Quando não há, né, espaço, porque eles colocam, né, nessa proposta do círculo, eles colocam muitas dores e muitas questões sérias que chegam para nós e nós precisamos encaminhar para os serviços que existem, né, a saúde, assistência social, quando há caso de abuso. Então, são coisas sérias que muitas vezes chegam e que eles falam dentro desse círculo, onde há uma confidencialidade e que a gente precisa, a partir dali, buscar ajuda, porque a escola sozinha não dá conta dessas coisas. Eu vou falar sobre esse círculo de paz, né, para você me explicar como é que funciona, mas eu queria voltar para a doutora Renata uma questão. A senhora falou de conflitos que existem, principalmente também usuários de drogas, né? Mas deve ter outros tipos de problemas, né? Eu queria que a senhora também assim, exemplificasse alguns, que lá o GECRIM atua, né? Ah, sim. Então, eu ia falar sobre isso, que depois do sucesso dos círculos de cuidado, nós passamos a atuar com os círculos conflitivos dos processos mesmos. Tá. Né? Começamos com as queixas-crimes e começamos com as brigas de condomínio. São dois conflitos que são potentes na minha vara, que são as brigas de condomínio e as injúrias e difamações através de mídias sociais. Redes sociais. Nós começamos com esses dois. Sim. E com um sucesso bastante interessante também. E um dos casos, inclusive de sucesso, envolvia uma professora de escola que tinha sido ofendida por pais de alunos em razão de um problema com um aluno. Então, a questão era essa, ela ajuizou uma queixa-crime por ter sido injuriada por um dos pais, por uma discussão com o aluno, né? O aluno que teria dito isso, aquilo, aquela necessidade não atendida, que resultou numa violência, né? Toda violência é resultado de uma necessidade. Às vezes os pais ouvem só a versão da criança, exatamente, não se procura se informar. Isso, e quando vai se informar, a comunicação ela não é linear, às vezes ela é truncada, porque nós temos muita dificuldade ainda de expressar nossas emoções e nossos sentimentos de uma forma assertiva e dialógica, porque nós não fomos treinados para isso. Nós vivemos numa cultura onde às vezes esconder as nossas emoções é o correto, ou às vezes expressar algumas emoções tem efeito negativo. Por exemplo, o homem, às vezes ele não pode expressar algumas emoções que digam vulnerabilidade. Então nós fomos criados nessa cultura e essa cultura traz esses conflitos e esses problemas de comunicação que a justiça restaurativa, através da comunicação não violenta, do diálogo, pretende sanar. E aí é que a gente entrou nesses conflitos e foi um sucesso, porque quando eles entenderam que foi um problema de comunicação, né, e o problema de comunicação resulta também da gente não estar presente, às vezes, na comunicação, né? Nós estamos sempre pensando no futuro, pensando no passado, querendo responder o que a pessoa está pensando e nos falar, que nós não temos a presença mais, nós não temos mais esse sentimento. Então, tudo resulta em conflito. Exato. Então, quando as pessoas têm um espaço seguro, onde elas têm a confiança, né? Porque quando a gente propõe um círculo, nós temos valores, nós temos diretrizes para que as pessoas tenham segurança de falar naquele espaço. Quando elas percebem, ouvem a outra pessoa, ouvem o sentimento, a necessidade daquilo que aconteceu, elas se conectam, entram em empatia. Começa a ter outra visão, entender outros vertentes daquele assunto e começa a abrir a cabeça para ouvir o outro. Para ouvir o outro. O que aquela professora queria era um pedido de desculpas.
só isso. A senhora comentou a necessidade que não foi atendida, né? Necessidade que não foi atendida. A senhora comentou a respeito de posturas então, eu como homem, então sou zero à esquerda, porque eu sou mais chorão na minha casa. Né? Então eu choro com filme, eu choro com novela, eu choro com tudo. Sensível, né? Então, os homens seguram muito isso, né? O seu aprendizado foi perfeito, então, porque se nós soubermos expressar as nossas emoções, a chance de nós termos nossas necessidades atendidas e não transformarmos isso em violência é muito mais potente. Verdade. Círculo da Paz, né? Eu sei, já ouvi falar, já tive a oportunidade de ver de perto isso muda muito, né, Lilian? Muda bastante, muito. Né? Como é que isso é feito nas escolas, por exemplo? Isso. Então, círculos de construção de paz é uma metodologia, né, que foi criada pela professora norte-americana Kay Pranis, né, que eu tive a honra de conhecê-la e trazê-la, inclusive, aqui para Santos. Ela é muito disputada e a gente conseguiu trazê-la num workshop em 2 dias na Universidade Santa Cecília, onde nós temos o nosso curso, primeiro curso de pós-graduação dentro do estado de São Paulo, né? Mesmo com a pandemia, iniciamos com 40 alunos e a gente está fluindo aí, muitas pessoas interessadas nessa pós-graduação, né? Legal. E a gente ainda tinha mais pessoas que tinham interesse, só que nós temos um limite para isso. E então a professora Kay Pranis, ela entende, né, dessa proposta do Círculo de Construção de Paz, que ali você pode trabalhar muitos temas, né, muitas questões. Você pode fazer um círculo de luto quando há alguém que morreu, pode ser um luto, um círculo de tomada de decisão, um círculo restaurativo quando há danos, né? Então esse círculo ele tem que ser trabalhado no pré-círculo para poder você ter um bom círculo. Eu vou explicar mais ou menos isso. E temos o círculo, que é o círculo que nós trabalhamos nas escolas, que é o círculo de convivência, né? Que você trabalha a convivência, o dia a dia, pode com os professores. E pode qualquer pessoa participar disso? Qualquer pessoa pode participar. Basta, como é que a pessoa pode fazer? Ela pode, por exemplo, se for... Entrar em contato com a sua escola? Pode entrar. Nós temos um núcleo de educação para a paz, né, dentro da Secretaria de Educação. E as pessoas que tiverem interesse em participar, entrarem em contato conosco, que quando nós tivermos esse círculo, a gente convida as pessoas. Acho que quanto mais pessoas souberem o que é, porque uma coisa é você falar, né, doutora? Uma coisa é você vivenciar a potência desse círculo. O círculo é muito potente. As pessoas falam, nossa, é mágico, como ele transformou. Não é, porque nós temos a metodologia, né, de dar vez e voz a todos, de estarmos sentados, né, nesse formato circular que nós trazemos da nossa ancestralidade dos indígenas. Não há ninguém acima nem abaixo de ninguém. Não tem hierarquia, não há hierarquia. Conforme a doutora traz, tem as diretrizes que a gente respeita, o falar na primeira pessoa, a desconstrução do julgamento que a gente olha, a gente está julgando o tempo inteiro. Mas só de você saber, eu estou julgando, né, já é importante. Poder entender que aquele espaço é confidencial, que as pessoas muitas vezes se colocam. E o que sustenta o círculo? São as nossas histórias. É muito interessante, porque muitas vezes, né, você, enquanto facilitador, você tem que saber como que você vai organizar de acordo com a necessidade do círculo. Se é um círculo conflitivo, não é uma coisa fácil, qualquer um pode sair fazendo. Não é. A roda de conversa, as pessoas podem falar, mas o círculo precisa ter metodologia, precisa ter muito estudo, muito aprendizado, porque o facilitador de justiça restaurativa, ele, muitas vezes, dentro de um círculo de convivência, surgem conflitos, porque as pessoas vão falar. E ele tem que estar preparado para saber, né, ser neutro. Por exemplo, se você entra dentro de um círculo restaurativo, onde há o dano, né, já sabendo quem é a vítima e quem é o opressor, você já está julgando. Porque muitas vezes, dentro do próprio círculo, você começa a ver que aquela pessoa que é vítima, ela não é tão vítima assim. E aquele que é tido como o opressor, o algoz, ele não é... Talvez tenha sido mal interpretado no momento. É o que a doutora traz na fala dela. E a senhora percebe que a justiça, outros juízes e as pessoas do judiciário estão aderindo a essa nova tendência, doutora?
Então, é uma coisa nova Sim, ainda, sim. né? Nós estamos ainda fazendo esforços Sim. para que outros juízes e promotores e defensores conheçam essa metodologia, entendam a potência disso tudo, entendam que a transformação dessa racionalidade punitiva é benéfica para todo o nosso sistema, essa transformação institucional é benéfica para todo o nosso sistema. E trazer isso, como a Liliane falou, da nossa ancestralidade é muito importante, porque o que os nossos ancestrais, eles entendiam? Que nós temos uma potência humana, uma potência de querer contribuir para o bem do outro, é uma potência interior. E o que eles entendiam quando uma pessoa cometia algo que causava um dano ao outro? Que ela tinha se esquecido dessa potência dela. E o que eles faziam? Se reuniam em círculo com essa pessoa, com outras pessoas da tribo, da comunidade, para contar tudo que aquela pessoa tinha feito para elas de bom e que tinha contribuído para engrandecer a vida dessa pessoa. E cada um contava uma parte para aquela pessoa se lembrar do quão grande essa pessoa também é, com a potência humana que ela tinha. Perfeito. Então, e ela voltava para esse centro dela a partir dessa oitiva de histórias. É daí que surgiu a contação de histórias. O Cacaverá, num evento que teve na Escola Paulista da Magistratura, ele contou que entre os tupis guaranis, as tribos brasileiras, tinham esse mesmo princípio, ou seja, a interconexão dos seres humanos e das nossas culturas é tão grande, né? Hoje em dia a gente sabe que estamos todos interconectados, que uma tribo no Canadá, na Nova Zelândia, cultuava os mesmos princípios que os tupi-guaranis aqui. Então, quando um membro de uma tribo fazia algo errado, os tupis guaranis diziam que ele estava fora do seu corá, que é o seu centro. Então eles faziam esse mesmo procedimento, né? O cacique também participava e cada um contava a história dessa pessoa. Sabedoria, não? A sabedoria ancestral, é disso que nós tiramos a justiça restaurativa, dessa sabedoria de que todos nós somos humanos e temos potencialidade para querer contribuir com o bem do outro. Né? Então, é isso que a gente tenta passar, né? Essa transformação de racionalidade e de linguagem. É uma forma de linguagem que tem que ser cultuada para ter esse potencial de transformar. Perfeito. Liliane, me explica, a senhora também, doutora, como é que está mais a Liliane, os alunos, pais e professores nesse momento, esse possível retorno às aulas, nesse momento de pandemia, como é que essa cultura restaurativa, né? Esse trabalho que vocês fazem pode ajudar nesse momento? Né? Então, a própria professora Kay Pranes, ela traz, né, um documento onde ela coloca como que nós poderíamos trabalhar os círculos que até então eram presenciais e nós acreditávamos que justiça restaurativa só tem que fazer na presença, né? Porque é algo muito do olhar, né? E muito assim contato, né? Da questão da humanização mesmo dentro desses espaços. Ela quebra um paradigma com essa pandemia e traz um documento explicando como que poderíamos fazer esses círculos online. Exato, né? Virtualmente. Legal. E desde então, nós começamos, a princípio, né? A gente falou, nossa, como vai ser isso, tudo mais. E olha, e temos feito isso, né? Disponibilizado, inclusive eu fiz um convite para a Mônica Mumi, para que nós começássemos esse trabalho, né? Oferecendo círculos. Inclusive, se eu só interrompendo, mas pode ser uma salvação para muitas pessoas, né? Que estão isoladas, né? Sim. Você poder conversar com vocês, momento. poder entrar no momento. Nesse a gente momento. tem feito. E foi muito bom, porque nós oferecemos para todos e também estiveram presentes professores, né? E também pessoas que não eram da educação estiveram. E a gente continua, fizemos, junto com a Mônica, eu fiz seis encontros online. Ela precisou, né, se ausentar, porque a Mônica tem uma vida muito, né? Ela dentro do Brasil todo, ela acolhe. E nós continuamos com esse círculo, todas as segundas-feiras, das 10 ao meio-dia. E quem também tiver interesse, eu vou deixar depois, vou deixar o meu e-mail, pode entrar em contato, né, que eu já coloco dentro de um grupo de WhatsApp que nós temos. E nós, dentro do Núcleo de Educação para a Paz, temos uma equipe e que nós estamos ajudando, né, trabalhando,
né? E estamos acompanhando todo o processo, que é realmente uma coisa, né? Que a educação teve que se reinventar do dia para a noite. Exato. Né? E os nossos professores, toda a equipe doando o seu melhor, e estamos aí, né? Fazendo o nosso melhor para os nossos alunos, ajudando esses pais que também no início eles não estavam acostumados, né, a cuidar da questão da própria educação dos alunos, dos seus filhos, né? E com isso eu noto que eles também se aproximaram mais dos alunos, e tem, inclusive quando está tendo aula, tem pai que fala, olha, eu aprendi isso na 5ª série, eu estou lembrando agora disso. Está tendo uma interlocução, porque nós precisamos pedir licença hoje em dia para entrar na casa das pessoas, sim, né? Sim. Porque você entra na casa das pessoas. Então, como que você entra na casa das pessoas? Com muito cuidado, com muita sabedoria e com muito respeito. E é isso que nós, dentro da educação, estamos fazendo, levando, né, continuando esse processo, né, educativo, mesmo que à distância. E acreditamos que nada é por um acaso, inclusive, mesmo acabando a pandemia, muita coisa vai dar continuidade no virtual. E as pessoas vão querer, quando acabar a pandemia, se Deus quiser, com esse trabalho que vocês estão fazendo virtual, muitas pessoas vão querer ser presencial também. E vai trazer mais pessoas, sim, né? Inclusive, vai disseminar mais. Olha como as coisas são, né? Por conta dessa questão da pandemia, eu fui procurada por uma pessoa que trabalha no Ministério Público no Rio de Janeiro, e ela esteve comigo até num evento, né, de formação que eu estive nos Estados Unidos, no Instituto do Hartzer, que é o avô da Justiça Restaurativa. Então eu estive lá para poder fazer um curso em 2 semanas, né, de aprofundamento sobre trauma, sobre também ofensor e vítima. Então foi muito interessante, estávamos em 55 pessoas do Brasil inteiro, juízes, promotores. Então, nós temos hoje um grupo formado onde a gente troca muitas ideias do que está acontecendo, e no Brasil inteiro está tendo um grande progresso, porque desde 2005, né, que começou essa jornada. E daí eu digo para você, ela me fez um convite e nós vamos falar com a coordenadora de Justiça Restaurativa da cidade de Petrópolis. Então, só para alinhar a fala, que a gente vai fazer de maneira virtual. A própria secretária de Educação daqui, sim, e a secretária de Educação de lá, nós vamos fazer um webinário para toda a rede lá de Petrópolis. Então, com essa pandemia, a gente traz essa questão de poder, né, mesmo assim, de falar com pessoas de outros países. Então, tem o lado também que a gente tem que pensar, né, que também está dando certo, né? O que é muito triste, muito mesmo, que eu penso, o que é o pior são as mortes, né? Isso daí é o meu respeito pelas pessoas que perderam familiares. Isso daí, inclusive, meu filho mesmo ontem mandou lá para mim uma mensagem que tinha perdido um amigo, que meu filho também é juiz, ele é juiz do trabalho, e um amigo juiz tinha falecido com 50 anos, diabético, estava bem. Então, é um pesadelo, né? Perfeito. Estamos no final do programa. Eu queria que vocês deixassem só umas considerações finais. Agradecer muito a presença de vocês. Eliane, já que você começou, termina. Eu vou terminar minha frase, né? Como a doutora falou muito da questão que eu gostei muito, né? Dessa questão dos indígenas, né? Da onde originou a Justiça Restaurativa, os círculos de construção de paz. Me senti muito contemplada com a fala da doutora Renata, que é uma pessoa, sabe, que é fantástica trabalhar junto com ela. Então, uma grande amiga que também a Justiça Restaurativa trouxe, né? Então, verdade, isso é bacana. Então, quero acabar minha frase com uma filosofia africana que diz que é preciso de uma tribo inteira para educar uma criança. E é isso que nós acreditamos. Nós precisamos estar todos juntos para poder educar essa criança. Nós somos a tribo aqui. Doutora, muito obrigada. À vontade, se quiser falar uma palavra. Nossa, achei lindo. Também me senti muito contemplada por essa filosofia africana. E eu queria terminar dizendo que nós estamos tentando nos unir para levar também para a comunidade
os princípios e preceitos da justiça restaurativa, difundir isso bastante na nossa cidade. E eu queria então terminar com uma frase africana, que é o Ubuntu. Eu sou porque você é. Então isso significa a nossa interconexão. Eu sou, só me completo porque você também é um ser humano. Então, já nessa linha das nossas ancestralidades, a gente fecha também com uma filosofia africana. Olha, eu queria dizer o seguinte, que justiça restaurativa não vai ficar só nesse programa aqui. Elas já me prometeram aqui, eu sou jornalista, eu tenho que falar as coisas que me passam. Eu não consigo segurar. Já me prometeram que vão trazer mais pessoas aqui para falar sobre esse trabalho, que é muito importante. A gente vai conversar muito sobre as outras vertentes da justiça restaurativa. Já estou avisando que eu vou fazer outros programas nessa linha, tá bom? E para terminar, eu sempre termino com uma frase. Eu termino o programa com a seguinte frase: mesmo quando a vida nos exige pressa, é preciso calmaria. Os obstáculos se tornam menores quando enfrentados de maneira tranquila e inundados de paz. É uma frase de Marcele Melo, escritora. O Vez e Voz fica por aqui. Curta, compartilha, www.diariodolitoral.com.br, pelo Facebook, Instagram e redes sociais. Mande sugestão de pauta e entrevistado pelo 991467060. Até a próxima sexta. Tchau. É isso. Muito obrigada. Vez e Voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo.